Olá, meu amigo internauta, você que tem nos acompanhado através do nosso canal TV EBD. É um prazer estar convosco mais uma vez nessa oportunidade para darmos continuidade ao estudo da nossa escola dominical do trimestre que estamos estudando sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós estaremos abordando a lição de número 6, 12 de maio de 2019, que traz por título A Cortina do Templo. Meus queridos e meus amados, o nosso texto bíblico se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 26, versículos de 1 a 14. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa pode acompanhar a leitura, ou melhor, você pode ler aí na sua casa, nós vamos dispensar a leitura. E a nossa lição ela traz dois temas bastante interessante, que é o texto áureo e a verdade prática. E o nosso texto áureo de hoje diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo de número 11. A nossa verdade prática, a base, dizem, comparando as cortinas, as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Bem, meus amados, até aqui nós estudamos uma boa parte do lugar santo. Nós conhecemos o altar de bronze, nós conhecemos o lavatório, a pia, e agora nós vamos estudar a cortina do templo. O que elas representam para nós, qual o significado das cortinas do tabernáculo e que verdade as cortinas passam para nós em relação ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a obra redentora que o Senhor Jesus realizou através da sua morte vicária. E o que isso tem a ver com a cortina? O que a cortina, o símbolo, o material com que foi usado para fazer o cortinado, assim dizendo, do tabernáculo, tem a ver com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que Deus começa a construção do tabernáculo, ou Deus deu a construção do tabernáculo, começando pela parte de cima, né, pela cobertura da tenda, né, e depois dando a continuidade às emendas, os ajustes, os colchetes, as medidas. Cada medida tem um valor espiritual, nós não vamos entrar na questão da numerologia, né, das cortinas, mas é interessante pensar no que quer dizer 50, o que quer dizer o 3 nessa simbologia toda. As cortinas principais, elas são duas, né, que são a de lino fino torcido e as de peles de cabra. Por que linho torcido e por que pele de cabra? Por que essas duas cortinas principais? O adorno das cortinas, nós vamos ver que foi talhado ou escrito, esculpido de uma forma artesanal com os querubins, né? Nós vamos estar o Êxodo 26, verso 1, diz: o querubim os fará de obra esmeralda, esculpido na cortina, né? Os querubins são anjos que na sua primeira presença, relata na Bíblia, foram para representar a severidade do juízo de Deus. Interessante, queridos, que a sentença para o pecador era de morte. Então, os querubins entalhados ou esculpidos nas cortinas, que eram de pele, certamente foi feito de uma forma artesanal, vamos dizer assim, de couro queimado, ou pintura, etc. Não temos aqui os detalhes, mas eles representavam o quê? Que o homem era digno de morte. Ou seja, o juízo e a severidade de Deus requeria derramamento de sangue. E este derramamento de sangue
só era possível através da morte de um animal, de um cordeiro e assim por diante. No entanto, esse juízo, ele era aplacado através do sacrifício do animalzinho que morria no lugar do pecador, lá no altar de bronze, no capureto, que era o altar de bronze, aonde a vítima morria em lugar do pecador, no lugar do infrator, neste caso, o homem. Então, dentro do lugar santíssimo, estava a Arca da Aliança, obviamente, e ali aquela cobertura que cercava o tabernáculo, os querubins entalhados diziam: o homem pecou, ele tem que morrer. Então era a severidade do juízo de Deus em relação ao homem pecador. Só que nós vamos ver daqui a pouco sobre a questão da pele, as peles da cabra, as peles brancas, aonde Cristo substituiu em forma humana. Nós vamos ver esses detalhes logo mais a seguir. Interessante que as cortinas exteriores do templo era feita de pele de animal marinho. Texugo era um animal vamos dizer assim, raça, linhagem, das lontras e outros tipos os golfinhos, né? Interessante que esse animal, para ser caçado, pescado, precisava mergulhar para poder pegar esse animal. Isso fala, meus amados de Deus, que os mistérios de Deus, eles são profundos. Até isso, a cortina do templo, representado pela pele desse animal marinho, nos ensina essa grande lição. Outra lição que nós entendemos que essa pele, a cobertura exterior, era sem beleza. Era somente para resistir às intempéries do tempo. A estrutura de madeira de acácia, que era o revestido de ouro, que sustentava essas peles. E essas peles, interessantes, que elas não tinham beleza. Por que não tinham beleza? Porque ela representava exatamente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías vai deixar isso muito claro para nós, no capítulo 53, que a Bíblia vai dizer que ele era sem beleza, sem formosura. E a gente olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa cortina de cobertura exterior é exatamente isso que representava na figura do tabernáculo. Quem olhava de fora não via nenhuma beleza. Toda a beleza da arquitetura, da pintura artesanal, estava pela parte interior do tabernáculo. Meus queridos, e pegando esse gancho, essa brecha, a nossa vida tem que ser como o tabernáculo. Por fora nós não temos muita beleza, muita aparência, mas por dentro a nossa vida tem que ser uma vida de santidade a Deus. Muitas pessoas têm beleza por fora, mas por dentro ele não tem beleza espiritual. Quando nós voltamos agora a olhar para a madeira de acácia, interessante notar que essa madeira ela é resistente ao apodrecimento, porque a árvore depositava em seu miolo, né, uma substância que era indesejáveis vamos dizer assim, aos insetos, né? E funcionava como uma espécie de conservante e fazia da madeira impalatável, ou seja, não tinha gosto para os insetos, né? Tornando-a densa e difícil a ser penetrado pela água e por outros agentes de degradação. Interessante, nós não vamos entrar nesse particular, mas isso é muito interessante, também tem um valor muito especial para a nossa vida. Quando nós olhamos ainda para a estrutura exterior do templo, nós vamos ver o quê? A humanidade de Cristo, né? Como já citamos, Isaías 53, que fala da humanidade do Senhor Jesus. Já coberturas internas, temos que correr devido ao nosso tempo ser bastante exíguo, a pele de carneiro vermelha. O que a pele de carneiro vermelha
tinha a ver, ou tem a ver, com a pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto através do seu sacrifício. Pele de cabra sem tingir. O que tem a ver? Por que a pele, as demais peles foram tingidas e a pele de cabra, ela não teve tingimento? Qual é a especialidade, o porquê dessa pele não receber a tintura? A grande realidade, meus queridos, é que a cabra, ou os cabritos, vamos dizer assim, ele representa a natureza humana. Quando nós olhamos no sacrifício que Abraão fez depois de uma noite de contando estrela, e Deus no dia seguinte manda Abraão levantar um altar, que o Senhor ia fazer um pacto com Abraão. Deus requer a Abraão 4 elementos, ou 3 animais e uma ave, que o primeiro é o novilho, símbolo da força. O segundo, a cabra, símbolo da natureza humana. Terceiro, o cordeiro, natureza espiritual de Cristo. E o cordeiro, que representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que tira o pecado do mundo. E a rola, ou o pombo, que representa a natureza espiritual. Então Abraão tinha no seu altar 3 aves, 3 animais e uma ave, com valores relacionados com a natureza do homem, e depois 2 relacionadas com a natureza espiritual. Primeiro, o novilho, a cabra, depois o cordeiro e a pomba. Aqui, essa cabra, ela tinha a simbologia da natureza humana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas e por que branca? Branca é a simbologia da pureza, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então o branco tem significado de pureza, embora que Cristo, ao se encarnar, assumiu a natureza humana, mas uma natureza sem pecado. Era isso que a pele de cabra, branco, sem tintura, ou, não vamos entrar em detalhe na questão se era uma cabra escura, uma cabra branca, alguns pesquisadores se divergem muito em relação a isso, mas, de certa forma, aqui nós temos o branco, que vai representar a natureza celeste, ou a natureza de pureza e santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então a pele, depois nós vamos ter também a pele do carneiro, vermelha, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, nós já falamos sobre esse assunto. As cortinas de linho fino bordado com os querubins. Nós já falamos dos querubins que estavam talhados na cortina, que fala seres celestiais, da natureza divina, da severidade do juízo de Deus. Porém, nós temos ainda algo mais, que os seres que servem junto ao trono de Deus. Nisso, nós temos o tabernáculo como morada de Deus com os homens. E as características redentora, salvífica, através da obra redentora na cruz do Calvário, representado pelo animal no altar de bronze. Então, os querubins, além de representar a natureza do juízo de Deus, da justiça de Deus, ele nos dá a entender, ou nos dá um ensino nessa simbologia do tabernáculo de Deus, a morada de Deus com os homens. Então veja como isso é interessante. Agora nós temos a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo, que a Bíblia, a nossa lição diz que tudo que foi feito no tabernáculo apontava para a pessoa do Senhor Jesus. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de frisar aqui é que a cortina, ela separava o Santíssimo do lugar santo. Ou seja, no santo lugar, o sacerdote ministrava o sacrifício da manhã
o sacrifício da tarde, o sacerdote se lavava na pia, né, na pia de bronze, aonde ele enxergava com o rosto descoberto se houvesse sujeira, né, algo que ficava durante o sacrifício, durante a ministração do sacrifício. O sacerdote ministrava o sacrifício para ao entrar e ao sair do tabernáculo, ele precisava se lavar. No entanto, a cortina, ela fazia uma separação entre o Santíssimo e o Santo, que será objeto de estudo da nossa próxima lição. Na próxima lição, os professores estarão certamente abordando isso com muita propriedade. Então, até chegar à pia de bronze, o ser humano ele estava em um processo de purificação. E o sacerdote, para entrar no Santíssimo Lugar, a Bíblia vai nos informar que ele, além de fazer o sacrifício pelo povo, ele fazia o sacrifício por si, para depois entrar no Santíssimo Lugar. Porque nessa altura, o sacerdote também precisava de se purificar para entrar no Santíssimo Lugar. Então, logo, a cortina do templo, a cortina do tabernáculo, representa o que? A separação entre o santo e o profano, entre a santidade de Deus e o processo de santificação. Porque santificação é um processo, santidade é um estado, e ser santo é ser separado. Separa-se para ser santo num processo de santificação para chegar à perfeição, que é a santidade, e por fim a glorificação. Então, até chegar à cortina do tabernáculo, adentrar para o lugar santo, representa que o homem estava num processo de santificação. E a cortina fazia essa separação entre o santo e o profano. Tanto é que o sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo se ele tivesse sujo, manchado. Tanto que até mesmo as suas vestimentas, suas roupas deveriam ser mudadas. Haveria tudo aquela azedumena judaica da ministração no lugar santo, as roupas, pérolas sobre pérolas. E uma coisa que não poderia faltar na vida do sacerdote, embora aquele ser humano, mas aquilo representava a santidade de Deus na sua vida, que era a mitra e a lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor. Para transpassar do lugar santo para o Santíssimo, o sacerdote precisava se santificar. Então, a santificação, até chegar a pia, para passar da pia para frente, ela estava em um processo. E a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Isso nós só podemos alcançar através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muito bem, eu achei interessante colocar aqui no meu esboço, no meu plano de aula, que o lugar santo é onde começa o processo da nossa comunhão com Deus. Tem pelo menos 3 elementos que nós não vamos estudar diretamente nesse trimestre, que é o candelabro, a mesa dos pães da propiciação e também o altar de incenso, que está dentro ainda do lugar santo, antes de chegar no lugar santíssimo. O candelabro, ele representa o que? A presença constante do Espírito Santo. Nesse processo de santificação, para adentrarmos as cortinas, nós estamos na presença do candelabro, a presença constante do Espírito Santo, que nos vigia 24 horas por dia. Depois nós temos também a mesa dos pães da propiciação, que representa a nossa comunhão com Deus. Não podemos ultrapassar o véu da cortina do templo se não estivermos em comunhão com Deus, na presença do Espírito Santo. E o altar do incenso, que significa a nossa oração e a nossa gratidão a Deus. Só para dar uma lembradinha a isso, né? Tudo isso está relacionado com a santidade ou processo de santificação dentro do lugar santo. Agora, você pode estar perguntando, mas
que, pastor, irmão Jaime, o que significa santidade? Eu já disse que santidade é um estado, santificação é um processo e ser santo é uma separação. A Bíblia, no livro aos Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15, a Bíblia vai nos dar uma descrição, né, sobre o que é ser santo. Você pode ler lá depois. Diz mais ou menos assim, ó, segue a paz com todo e a santificação, ou seja, o processo da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Então, o primeiro passo aqui para o processo da santificação é a paz. Veja, queridos, como isso é interessante. O homem estava brigado com Deus. O homem estava de mal com Deus. O homem não tinha paz com Deus. Na representação do altar de bronze e da pia de bronze, o homem alcança o quê? Uma reconciliação com Deus. E aí ele começa o processo de santificação para chegar ao estado de santidade. Muito bem. Agora nós temos a questão das cores. O que as cores das cortinas, elas representavam, que lição essas cores nos dá? Se a cortina pele de cabra representava a natureza humana e a pintura não pintado, mas a cor branca, representava a natureza divina, ou seja, a santidade de Deus, homem sem pecado, logo então, as cores das cortinas também vai nos representar alguma coisa, vai nos dar algumas lições maravilhosas, né? Para nós também, em relação no sentido figurado. O que representava então as cortinas? Aponta para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro. As cores é uma figura de realeza de Deus, ou seja, dentro da própria realeza nós temos a cor púrpura, né? Mas toda em si, do contexto em si das cores, vai apontar para a realeza, sacerdócio, tu és rei, segunda ordem, Melquisedeque e assim por diante. A cor azul celeste, essa cor indica a origem celestial de Cristo, pois tem a cor do céu. Quando a gente fala de céu aqui, que esse azul que nós enxergamos, ela é a expansão de três céus: os céus estrelares, o céu astronômico e o céu dos céus. Então, na expansão é que estão essas três divisões. O que nós enxergamos de azul é o além do espaço aonde a nossa vista consegue enxergar. Mas, de qualquer forma, essa cor ela vai representar a natureza celestial de Cristo, da pessoa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que era representado por essa cortina. É por meio dele que a igreja vai ascender ao céu. Vai ser do céu que vai aparecer o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, essa cortina azul nos indica, nos representa e nos dá essa lição gloriosa, essa lição espiritual do relacionamento entre o céu, a cortina e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cor púrpura, a cor púrpura aponta para o futuro. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, rei dos reis, senhor dos senhores, e assim por diante. Então ele aponta a realeza de Cristo, né? Por que realeza? Porque no antigo tempo, né, as realezas usavam muito a cor púrpura, né? Aquele vermelho escuro, posso assim dizer, eram as vestes dos reis, né? Com que eram feitas as roupas, os reis, as rainhas. Então, por isso que ela tem esse significado. Veja, querido, que Deus usa sempre elementos de natureza humana, elementos que nós conhecemos, elementos que nós lidamos com ele para nos dar lições espirituais
como cores, por exemplo, como pele, né? Como animais, texugo e assim por diante. No livro de Apocalipse, João, ele vê Jesus com toda a sua realeza. Ele vai falar cabelos brancos, fala da sua santidade, cinto, a altura do peito, que fala do seu sacerdócio, pés reluzente, como latão, né? Como latão reluzente, conforme são os pés daquele que anuncia a palavra, olhos como chama penetrante, olhos como chama de fogo, que fala da capacidade de penetração no juízo, né? Nós vemos essa capacidade de penetração do juízo lá nos querubins entalhados na cortina, que já foi objeto de estudo. Então veja como essa cor, ela vem nos trazer essas lições em conjunto com os querubins, que nos mostra aqui a realeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Apocalipse, capítulo 1, verso 8, nós vamos ler aqui, que diz, ó, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem todo este poder? Se fosse trazer para a natureza, para o reino humano, somente os reis teriam toda essa potência, todo esse poder, toda essa força. E aqui Jesus aparece com essa realeza para João na ilha de Pátimo, quando lá ele estava exilado. Cor escarlate, ou carmesim, né? Essa cor, ela aponta para o sofrimento de Cristo. Foi ferido, derramou o seu sangue remidor. Capítulo 19, verso 3 de Apocalipse, diz assim, ó, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Então veja, querido, aqui o versículo que nos dá base e fundamentação para nós falarmos sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós aprendemos um pouco sobre, em tempo assim, um resumo do que representa para nós a cortina do templo. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa que sirva com base, pelo menos, para você se basear a sua lição, uma parte daquilo que você vai poder aplicar na sua aula, e que Deus possa abençoar a sua aula de uma forma gloriosa. Porque é muito interessante nós conhecermos esses valores espirituais que às vezes passa por desapercebido quando nós estamos lendo a Bíblia sem um auxílio, sem um subsídio de um material tão farto como é as nossas escolas dominical. Meus queridos, então assim nós só podemos adentrar ao lugar santíssimo após compreendermos o valor do altar e da pia de bronze. Assim romperemos a cortina da separação e prossigamos para o nosso alvo, a santificação, a perfeita e, por fim, a glorificação em Cristo Jesus, a nossa esperança. Hoje, o véu da separação que continha no tabernáculo, que separava o santo do santíssimo lugar, ele foi rasgado. Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele deu o brado, Pai, está consumado. Aquela cortina de linho trançado, que precisava 2 juntas de bois para rasgar de baixo para cima, quando o Senhor Jesus deu o brado, ela rasgou de cima para baixo, mostrando a grandiosidade do poder de Deus, para não deixar margem de fraude alguma. Ela rasgou de cima para baixo. E o véu da separação, o véu que fazia com que um intercessor precisasse entrar lá para se interceder por mim e por você, ele foi rasgado, nos dando livre acesso ao trono da graça. E agora nós podemos já chegar diante de Deus com cara descoberta e confessar os nossos pecados diante de Deus. Não precisamos mais de um cordeirinho, não precisamos mais de um intermediário. Aí João vai dizer,
filhinhos, não pequei. Mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai. A ordem é não pecar. Mas se pecarmos, Deus, Senhor Jesus, está ao lado do Pai para interceder por mim e por você. Que Deus os abençoe. Tenham toda uma boa aula em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.